Olá, seja muito bem-vindo. Sou Rubens Lima, consultor da Advanced Consultoria e já estou aprendendo e multiplicando gestão de ativos TPM e WCM há mais de 30 anos. As tarefas de manutenção estão organizadas em dois tipos, manutenção proativa e manutenção reativa. A manutenção proativa contempla as tarefas executadas antes da ocorrência do modo de falha funcional. As tarefas de manutenção reativa são executadas após a ocorrência do modo de falha funcional. Essas tarefas podem ser executadas com base no tempo, em intervalos determinados pelo planejamento de manutenção e com base na condição, a partir da identificação do modo de falha potencial. Muitos livros e artigos de manutenção chamam as tarefas de manutenção de estratégia de manutenção. Isso é um grande erro, pois se tratam apenas de tarefas operacionais. Estratégia está em outro nível. E esse erro leva muitas pessoas a confundirem o SAMP com o plano de manutenção proativa. Conhecer e saber distinguir corretamente os tipos de manutenção é fundamental para a comunicação assertiva, priorização do trabalho, execução eficaz e coleta dos dados necessários para a melhoria contínua da gestão de ativos. A manutenção corretiva é um tipo de manutenção reativa, pois é realizada após a ocorrência do modo de falha funcional. Ela ocorre em função do modo de falha potencial não ter sido percebido, ou ter sido percebido, porém não ter sido eliminado antes da ocorrência do modo de falha funcional. A manutenção corretiva não atua apenas na substituição dos componentes que apresentaram modo de falha funcional, mas também no restabelecimento da condição básica dos componentes. Ou seja, a manutenção corretiva não é simplesmente substituir a peça que gerou a falha do equipamento. Na indústria 4.0, a manutenção corretiva evoluiu muito, e seu objetivo não é somente restabelecer a função do componente e do equipamento, mas sim analisar o evento, determinar o modo de falha funcional causador da falha funcional, analisar a cadeia de propagação, identificando a ocorrência de falhas múltiplas, determinar e implementar ações corretivas ou de melhoria para prevenir a reincidência do modo de falha funcional. Observe esses indicadores e me diga o que eles têm em comum. Pois é, todos são gerados a partir dos dados coletados durante a execução da manutenção corretiva. Se a falha funcional não for registrada adequadamente, jamais teremos dados confiáveis para o estabelecimento de todos esses indicadores. Ao atuar no reparo, o mantenedor deve garantir o registro do desdobramento do downtime, pois esses dados serão fundamentais na realização da análise Hanks. Em muitos casos, o tempo de reparo é diferente do downtime. Os tempos marcados em vermelho nesse desdobramento são os componentes do tempo de reparo. O professor Kunio Shirose do JPM sempre falava: já que a falha ocorreu e reparamos, o mínimo que podemos fazer é aprender com as falhas. A manutenção preventiva é um tipo de manutenção proativa, pois é executada antes da ocorrência do modo de falha funcional. É composta por tarefas de prevenção e eliminação da deterioração, baseadas no tempo, em intervalos pré-determinados pelo planejamento de manutenção, independentemente do estado em que se encontra o componente. Na era da indústria 4.0, o tipo de manutenção preventiva mais importante é a manutenção das condições básicas, que consiste em fornecer aos componentes as condições necessárias para prevenir a deterioração forçada. Entre essas tarefas posso citar alinhamento, nivelamento, balanceamento, limpeza, lubrificação e fixação. Além dessas tarefas, temos também a substituição de componentes. Muitos gestores de manutenção abusam da manutenção preventiva por precaução, pois é mais fácil controlar a disponibilidade de materiais e dá a sensação de reduzir paradas inesperadas do equipamento. A determinação de tarefas eficazes de manutenção preventiva implica na disponibilidade de dados estatísticos referentes ao desempenho dos componentes. Por não possuir inicialmente esses dados, muitas empresas optam pelo caminho mais fácil, porém mais caro, trocando muitos componentes caros antes da hora, sacrificando montantes enormes de peças e mão de obra apenas para se resguardarem. Para o gestor de manutenção é confortável
ele dorme tranquilo porque está tudo novo. Mas para a empresa, isso é uma hemorragia de capital. É muito dinheiro desperdiçado em nome de uma falsa garantia de desempenho. Levantamentos indicam que o excesso de substituição baseado no tempo eleva em cerca de 40% o custo total de peças de manutenção. Pense nisso, quase metade do seu orçamento de peça e mão de obra pode estar sendo jogado no lixo. E o pior, a alta direção muitas vezes nem percebe. O trocador de peças é o braço executivo desse desperdício. Ele substitui componentes que ainda tinham de 30% a 40% de vida útil simplesmente porque consta no plano. Ele não questiona nem observa, apenas troca. O mantenedor, por outro lado, é o guardião do seu lucro. Ele entende que a preventiva deve ser cirúrgica. Ele usa o senso de observação para identificar casos onde, notoriamente, o componente substituído ainda estava em perfeitas condições de uso. Dessa forma, ajuda o planejamento de manutenção a revisar os planos de manutenção, garantindo uma troca de peça base-tempo muito mais adequada. Se a sua empresa está nesse grupo que gasta de 40% a mais, você não tem um problema de máquinas. Você tem um problema de competência analítica no planejamento e na execução. Vou utilizar a curva normal para ilustrar o comportamento do componente. Lembre-se, estou me referindo ao comportamento do componente e não do equipamento. Pela curva normal, se substituirmos o componente em intervalo igual ao seu MTBF, a probabilidade de falhas será de 50%. Para diminuirmos a probabilidade de falhas, a substituição deve ser feita em intervalo menor que o MTBF. Quanto menor o intervalo, menor será a probabilidade de ocorrência do modo de falha funcional, representado pela cor vermelha. Agora, se olharmos para o outro lado da curva, representada na cor azul, temos a probabilidade de o componente ainda ser capaz de desempenhar sua função padrão. Isso significa que poderíamos utilizar o componente por mais tempo. Como vimos, dificilmente o intervalo entre falhas é constante. Ele varia com uma certa dispersão, e a manutenção preventiva baseada no tempo só é indicada para os casos onde a dispersão do MTBF é pequena e há uma razão de custo-benefício favorável. A manutenção preventiva deve ser revisada constantemente para adequar os intervalos às necessidades do componente. Além disso, também temos que determinar melhorias para elevar o nível de execução. A manutenção corretiva programada é um tipo de manutenção proativa, pois é executada antes da ocorrência do modo de falha funcional. Esse tipo de manutenção é um processo cíclico de diagnóstico e prescrição. É composta por dois tipos de tarefa: inspeção sensorial baseada no tempo, feita em intervalos pré-determinados para avaliar o grau de deterioração do componente e identificar previamente a ocorrência de modos de falha potencial. Aqui temos um paradoxo interessante. A efetividade das tarefas baseadas no tempo depende da determinação do melhor intervalo, que idealmente é feita com base nos dados estatísticos do desempenho dos componentes. No entanto, quem está iniciando na manutenção proativa normalmente não possui dado nenhum. Nesse caso, podemos inicialmente pecar pelo excesso, desde que haja o comprometimento do planejamento de execução de manutenção de avaliar periodicamente o intervalo de inspeção de todos os componentes. O objetivo é corrigir os intervalos, elevar a efetividade da inspeção e reduzir a demanda de trabalho da manutenção. Da mesma forma, deve haver o comprometimento do mantenedor em registrar corretamente todos os dados referentes às atividades de manutenção. Caso contrário, jamais teremos informação suficiente para melhorar a determinação dos intervalos de inspeção. Com base na condição encontrada na inspeção, o mantenedor deve avaliar o modo de falha potencial, analisar e identificar as suas causas e prescrever uma ação de reparo necessária para eliminar o modo de falha potencial antes da ocorrência do modo de falha funcional. A prescrição do reparo não implica necessariamente na substituição do componente, podendo haver casos onde seja necessário apenas restabelecer a sua condição básica. Para que a manutenção corretiva programada seja realmente efetiva, devemos ficar atentos a 4 pontos.
O primeiro ponto de atenção é a determinação do intervalo de inspeção sensorial, pois pode ocorrer excesso de tarefas quando o intervalo é desnecessariamente muito menor do que o intervalo PF. No início, isso é normal, pois como não temos dados suficientes para determinar o intervalo corretamente, normalmente pecamos pelo excesso. Já presenciei diversos casos onde a inspeção era feita semanalmente há vários anos sem nunca ter sido detectada sequer uma anomalia. Mesmo assim, nem o planejador de execução da manutenção nem o mantenedor jamais pararam para fazer uma avaliação desses casos e nenhuma revisão do intervalo foi promovida. Isso nada mais é do que um grande desperdício dos recursos humano e financeiro da empresa. A falta de correção do intervalo eleva significativamente a carga de trabalho da manutenção. E essa é uma das principais causas da maioria dos gestores reclamarem constantemente da falta de recurso humano para realizar a manutenção que é necessária. O segundo ponto de atenção é o contrário do primeiro, onde o intervalo de inspeção não pode ser maior do que o intervalo PF, pois a probabilidade de inspecionar e não identificar o modo de falha potencial é muito elevada. Entre uma inspeção e outra, já teremos a ocorrência do modo de falha funcional. O planejamento de execução da manutenção deve avaliar esses casos e rever o intervalo entre as inspeções. O terceiro ponto de atenção, válido para todas as atividades baseadas no tempo, é a utilidade da extensão do intervalo PF. Se o intervalo PF não for maior que o tempo de resposta da manutenção, mesmo que o modo de falha potencial seja identificado, a manutenção não conseguirá agir antes da ocorrência do modo de falha funcional. Observe que a extensão do intervalo PF é relativa. Dizemos que o intervalo PF é útil para a manutenção quando a priorização, planejamento, preparação, programação e execução podem ser feitas dentro desse intervalo, antes da ocorrência do modo de falha funcional. O tempo de resposta da manutenção é fortemente influenciado pela gestão de fornecedores e de materiais de manutenção. O quarto ponto é o que diferencia o mantenedor do trocador de peças, que é a identificação das causas dos modos de falha potencial, pois além do sobreuso podemos ter diversas outras causas. Veja esse exemplo, o trocador de peças fez a inspeção sensorial de um rolamento e identificou a ocorrência do modo de falha potencial, que era a deterioração elevada do componente. Em seguida, abriu uma solicitação de manutenção que foi enviada ao PCM. Ao receber a solicitação de manutenção, o PCM abriu uma ordem de serviço solicitando a substituição do rolamento deteriorado. Essa OS foi para outro mantenedor, que quando recebeu foi até o local e promoveu a substituição do rolamento. 15 dias depois, o mesmo modo de falha reincidiu. A elevada taxa de reincidência de falhas é um forte indicador de que a empresa possui diversos trocadores de peça dentro da sua equipe de manutenção. Em muitas empresas, 60% das falhas reincidem no período de um ano. Esse indicador por si só mostra a importância da capacitação e formação adequada de mantenedores. Nas empresas que implementam TPM e WCM, além da manutenção das condições básicas, o operador participa fortemente da inspeção sensorial dos componentes dos equipamentos. Isso permite a prevenção da deterioração forçada e a identificação precoce das anomalias, pois os operadores estão em contato direto com o equipamento. Isso ajuda muito as equipes de manutenção, pois as tarefas de inspeção sensorial são a maior demanda dos planos de manutenção proativa. A manutenção preditiva é um tipo de manutenção proativa, pois é executada antes da ocorrência do modo de falha funcional. Assim como a manutenção corretiva programada, a manutenção preditiva é um processo cíclico de diagnóstico e prescrição. É composta por dois tipos de tarefas: a medição de parâmetros indicativos de deterioração, que é feita baseada no tempo em intervalos pré-determinados, e a prescrição do reparo do modo de falha potencial ou restabelecimento das condições básicas do componente, que é feita com base no estágio de deterioração do modo de falha potencial. A manutenção preditiva é mais precisa e assertiva do que a manutenção corretiva programada, pois é feita através de instrumentos de medição, que permitem a identificação dos modos de falha potencial tão logo eles comecem a ocorrer.
A sua efetividade também é influenciada fortemente pela determinação dos intervalos de medição, ou seja, dos intervalos de inspeção. Da mesma forma que na manutenção corretiva programada, a manutenção preditiva demanda atenção nos 4 pontos explicados anteriormente. Atualmente, com a evolução da tecnologia de monitoramento e telemetria, a medição de diversos parâmetros pode ser feita continuamente com diagnósticos precisos em tempo real. Isso elevou muito a eficácia da manutenção preditiva, pois eliminou a imprecisão causada por intervalos de inspeção mal dimensionados. Essa evolução também trouxe a possibilidade de prescrições automáticas feitas pelo uso de inteligência artificial, aliviando o trabalho do Departamento de Planejamento de Execução da Manutenção. Veja que a manutenção prescritiva não é um novo tipo de tarefa de manutenção, mas simplesmente a prescrição do reparo feito de forma automática pelo uso de inteligência artificial. É bom ressaltar que a manutenção preditiva não previne a ocorrência do modo de falha potencial. Ela apenas prevê, permitindo a prescrição de uma tarefa de reparo antes da ocorrência do modo de falha funcional e, consequentemente, da falha funcional do equipamento. O que previne a ocorrência prematura do modo de falha potencial são as tarefas de estabelecimento e manutenção das condições básicas. Por último, temos a manutenção corretiva planejada, mais conhecida como Run to Failure, ou operar até falhar. A manutenção corretiva planejada é um tipo de tarefa reativa, pois é realizada após a ocorrência do modo de falha funcional. Esse tipo de tarefa se aplica a alguns modos de falha de baixa criticidade, onde o planejamento de execução da manutenção avalia os riscos da ocorrência do modo de falha funcional, optando por deixar o componente operar até perder totalmente a sua função. É comum ver empresas com diversos componentes que apresentam modos de falha funcional com criticidade zero incluídos nos seus planos de manutenção proativa. Isso, além de não trazer nenhum benefício para a confiabilidade e eficiência dos processos produtivos, gera gastos e sobrecargas do planejamento de execução e também da execução da manutenção. É nesses casos que a manutenção corretiva planejada é indicada. Existe um tipo de padrão que determina o sucesso ou fracasso da manutenção, impactando no desempenho dos equipamentos e também no custo de manutenção. Embora seja vital para a gestão de ativos, normalmente não é dada muita atenção a esse tipo de padrão. Estou falando dos planos de manutenção proativa. Os planos de manutenção proativa têm como objetivo garantir o pleno desempenho das funções do equipamento, por meio da prevenção da deterioração forçada, da avaliação do grau de deterioração dos componentes e da eliminação dos componentes deteriorados antes da ocorrência do modo de falha funcional. Na prática, todos os recursos da manutenção são consumidos em 2 caminhos: na execução desses planos ou no tratamento das falhas decorrentes da sua ineficiência. Os 3 problemas apresentados pelos planos de manutenção são padrões inexistentes, ou seja, não temos plano para aquele componente, padrões não cumpridos, a pessoa não executou da forma como deveria ou simplesmente não executou, e padrões inadequados ao resultado que deveria promover, ou seja, a prevenção do modo de falha funcional. Por esse motivo, os planos de manutenção proativa não podem ser estáticos. Eles devem ser revisados e aprimorados constantemente, alinhando o trabalho executado pelos mantenedores com os objetivos estratégicos da gestão de ativos. Sempre que for elaborar um plano de manutenção proativa, lembre-se dos conceitos que nós desenvolvemos ao longo desse vídeo. A presença de mantenedores ao invés de simples trocadores de peça é o que diferencia a manutenção classe mundial, que proporciona excelentes resultados, da manutenção que apenas apaga incêndio e gera custo para a empresa. Se você reconhece que a sua empresa enfrenta esses desafios, entre em contato conosco ainda hoje. Conheça nossas soluções de gestão de ativos e descubra como transformar sua operação. Temos certeza que somos o parceiro ideal para assessorar a sua empresa na implementação de um sistema inteligente de gestão de ativos, totalmente alinhado às demandas e tecnologia da indústria 4.0. Se esse vídeo foi útil a você, peço que dê um like
Se acredita que possa ser útil para mais alguém, compartilhe. Inscreva-se no canal e acione o sininho para ser notificado sempre que publicarmos um novo vídeo. Agradeço a sua atenção, muito obrigado e tenha um ótimo e produtivo dia.